Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais um programa Leitura Bíblica, e você quer aprender mais da Palavra de Deus, quer estudar, quer ler toda a Bíblia conosco, então já se inscreva neste canal, ative o sininho e não fique de fora de nenhum dos nossos vídeos. Aqui você lê, você aprende, você recebe a oração e ainda você pode ministrar ouvindo a voz de Deus. Meus amados, Êxodo capítulo 37, então vamos lá? E fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhes 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeiras de cetim, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca, né? Aqui ele estava fazendo a arca da aliança. Então ele estava fazendo a arca conforme Deus mandou, mas estava fazendo uma forma de eles carregarem a arca. Nós aprendemos algo extraordinário aqui já. Nós vemos que ele fez varais de madeira de cetim, ele cobre de ouro, e ele meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. E hoje não é nós que pegamos em varais para segurar a arca. Hoje é a presença de Deus que nos conduz. Ela está em nós pelo Espírito Santo. Mas não é nós que levamos ela. É ela que nos conduz. Como assim, pastor Hamilton? A arca da aliança, a presença de Deus, nós não carregamos ela hoje em nós. Nós temos a presença de Deus, é o Espírito Santo em nós, mas é Ele que nos conduz, porque no momento difícil Ele é o Consolador. Na hora que estamos meio perdidos, Ele guia nós na verdade. Ei, hoje não é nós que carregamos a presença de Deus, é a presença de Deus que nos conduz. Muita gente pode dizer, nós carregamos a presença de Deus, que isso, que aquilo, né? Essa pregação é para quê? É para levantar o ego do ser humano, falar, opa, eu carrego a presença de Deus, né? Eu levo ela onde eu quero. Não é, meu irmão, é o Espírito de Deus que nos leva onde nós queremos, Ele que nos dirige. Amém? Versículo 6. Fez também de ouro puro propiciatório. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida e os fez às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda e outro querubim a outra extremidade da outra banda, do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins das 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Ou seja, eles estavam com o rosto de frente um com o outro. Estavam virados para o propiciatório. O que é o propiciatório, irmão? Era o lugar onde iria ser oferecido ali o sacrifício pelo pecado do povo. Interessante isso aqui. Nós vemos que a palavra do Senhor diz bem claro, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um ao outro, o rosto dos querubins estavam virados para o propiciatório. Interessante que os querubins estavam com o rosto virado para o propiciatório. O propiciatório é o lugar onde era oferecido o sacrifício. Ou seja, a gente tem que entender que o sacrifício de hoje não é igual ao de antes.
porque Cristo já sacrificou por nós. Mas hoje nós oferecemos sacrifício de adoração, sacrifício de louvor. A Bíblia diz: tudo quanto há fôlego, louve ao Senhor, louvado seja Deus. Então, não só nesta época, mas desde a visão de Isaías, a qual nós conhecemos na Bíblia, os querubins, eles estavam adorando a Deus de dia e de noite, e essa adoração não mudou. Então a palavra do Senhor, eu quero chegar num ponto que quando uma pessoa é perdoada, que quando uma pessoa chega a um arrependimento, que quando uma pessoa chega-se a Deus, há alegria no céu. Então dá a entender que quando Deus recebe o sacrifício de perdão, né, o sacrifício de a pessoa oferecer ali o sacerdote oferecer o holocausto, que o povo é perdoado, dá-me a entender que a alegria, e quando há alegria, há adoração. Só que nós não podemos adorar o Senhor só quando estamos, aleluia, felizes, mas devemos adorar o Senhor também quando estamos infelizes. Como assim, pastor Hamilton? Adoraremos ao Senhor nas provações, adoraremos ao Senhor nas bênçãos, adoraremos ao Senhor em todo o tempo, porque em todo o tempo Ele é fiel, meus irmãos, com a gente. Então é isso que nós devemos entender, que ao meu parecer os querubins, que são seres celestiais que adoram a Deus de dia e de noite, né? Ao receber o sacrifício do povo, com certeza havia mais adoração ainda. Então Deus, quando Ele salva uma alma, quando uma alma se converte ao Senhor, há alegria no céu. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados. A sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-os de ouro puro, fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também uma moldura da largura de 1 mão ao redor. Fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, seus copos e as suas maçãs, e as suas massas, e as suas flores na mesma peça. Castiçal, os irmãos sabem o que é castiçal. Castiçal era aquele que eles usavam para poder acender, né, para poder trazer ali a iluminação, né? Era aquele objeto lindo, um objeto maravilhoso, o castiçal, onde tinha vários lugares de se acender, né, para poder ali poder iluminar o local. E quando nós vamos para Apocalipse lá, a Bíblia diz que o Senhor passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, castiçal simboliza a igreja, a igreja. Então a igreja, ela tem um simbolismo de ser o que? Luz e não trevas. Serviria para iluminar o local. Então, irmãos, nós vemos que Jesus passeia no meio dos 7 castiçais, nas 7 igrejas lá do Apocalipse, trazendo o simbolismo para esta palavra e aplicando para a nossa vida, que nós fomos chamados para ser luz e não trevas diante desses dias atuais a qual vivemos nessa terra. E eu falo para você, o negócio está feio, irmãos. O negócio está feio. Você vê em São Paulo como que está a situação. No estado do Paraná, onde eu moro, a situação também não está muito legal. São queimadas e queimadas e queimadas e mais queimadas. E no geral, só são notícias ruins. Você não liga um jornal para receber uma notícia boa. Sempre quando você liga um jornal é para receber uma notícia ruim. Mas eu, pastor Hamilton, tenho uma notícia boa para te dar. Diante de toda essa calamidade, Deus está no controle de tudo.
Jesus Cristo vai voltar. E os seus castiçal, a sua igreja, que foi chamada para ser um exemplo, para ser uma luz, tem que estar preparada. A própria Bíblia fala que nós não devemos ficar desapercebidos, nós devemos estar preparados para o encontro com o noivo, porque Jesus irá voltar. E quem tiver nele subirá, quem não tiver, infelizmente, vai queimar. E só pelo que está acontecendo, você vê que este fogo terreno, ele queima matéria, ele também queima pessoas. Só que o fogo do lago de fogo é totalmente diferente deste fogo aí, irmão. É por isso que a Bíblia diz: não temei aquele que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada, mas temei a Deus, que além de ele matar o corpo, ele pode lançar a alma para o inferno. Então nós devemos sempre temer a Deus, que Deus, além de ter o poder para matar o homem, ele tem poder também para lançar o homem no inferno. O homem pega, mata o homem e já não tem mais o que fazer, mas Deus não, Deus é poderoso. E vamos lá, 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estava 3 copos, modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Noutra cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para os 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, um modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo das suas canas, do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, ou mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim fez para as 6 canas que saíam dele. As suas massas e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-se de ouro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e cobriu-se de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Você está vendo que, para encerrar, que aqui encerrou no versículo 29 do capítulo 37, eles fizeram fizeram a arca, fizeram o propiciatório, fizeram a mesa. Isso iria andar, Deus iria habitar em tendas, ou seja, aquilo iria, todos esses utensílios que foram feitos aqui, iriam andar. Por isso que eles fizeram lugares a qual eles podiam transportar esses utensílios. Então eles fizeram lugares a qual eles podiam transportar, Fizeram lugares de pegar a arca, lugares de segurar o propiciatório, lugares de levar a mesa, fizeram os utensílios e depois que terminaram, fizeram um azeite santo da unção. O azeite significa o Espírito Santo. Espírito Santo. E interessante que eles disseram assim: também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista, ou seja, era algo puro. E o Espírito Santo de Deus é puro, porque Deus é puro. Para quê, irmãos? Eles ungiam os utensílios, eles ungiam o propiciatório. Tudo aquilo que era feito para Deus com o azeite da santa unção era consagrado a Deus. Ou seja, a nossa vida, ela tem que ser consagrada a Deus. Em tudo que fizermos, vai comprar um carro, consagra a Deus, vai comprar uma moto, consagra a Deus, consagra a sua casa, consagra a sua família, unge. O azeite simboliza o Espírito Santo, e todo aquele que era escolhido por Deus, derramava-se o azeite da unção sobre a cabeça daquela pessoa. Então era algo que era consagrado a Deus.
Nós não podemos, isso nos ensina que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós somos pessoas consagradas a Deus, separadas por Deus. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou da palavra, deixa like no vídeo, compartilha com mais alguém, tá? Eu não consigo aqui abranger toda aqui, irmão, porque é necessário uma edição com muito cuidado. Mas eu ainda vou conseguir fazer isso para mostrar para vocês. Acompanhar certinho a leitura e ela passará aí como estiver passando, né? Na frente de um computador. E eu ainda quero fazer isso bem feito para vocês. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Compartilha com quantas pessoas vocês puder. Vamos levar a palavra de Deus mais adiante. Que Deus possa ser com cada um e conceder a cada um de vocês uma boa semana. Não esqueça, segunda-feira, Momento com Cristo às 6 da manhã. Deus tem mais uma palavra lá para você. Que Deus te abençoe.